Mais uma vez, as manifestações populares que têm tomado conta do país voltaram a ser debatidas no plenário da Casa Legislativa. Um dos líderes do movimento estudantil veio à tribuna cobrar redução da tarifa do transporte coletivo e pedir o comprometimento da classe política com a juventude do Estado. O principal motivo é a questão do ato contra a redução, que é um ato nacional, contra a redução da tarifa da passagem. A nossa principal reivindicação em relação a essa questão da passagem é o passe livre para o estudante e a redução da tarifa para a população. Nós sabemos a quantidade, os milhões e bilhões que os empresários recebem para estar com o seu transporte público, oferecendo um transporte que é para servir o povo, só que na verdade é totalmente sucateado, é um suporte que não tem segurança nenhuma, é um transporte que denigre até mesmo a imagem das próprias empresas e denigre também o trabalhador que está lá, o motorista, o cobrador. Então nós estamos pedindo nada mais, nada menos que o nosso direito em relação ao transporte público de qualidade. Nós temos a questão da PEC 37, que, definindo em poucas palavras, é uma pouca vergonha com a população, é uma pouca vergonha com a sociedade. Nós temos a questão também de abordar o direito do estudante, de abordar o direito do cidadão, a questão do sistema de saúde. Já foi casinha, já foi centro de saúde, já foi no sei o que, casa do meu médico, e nada muda. Até hoje a população precisa dormir na frente do hospital para tentar ter um atendimento. Então a nossa reivindicação é a questão do transporte, é na questão das políticas públicas para a juventude, é na questão da saúde, é na questão da educação. Eu entendo que nessas manifestações o vandalismo deve ser combatido com força e com a mesma força deve ser combatido o discurso fascista. Porque política, sem político e sem partido, só tem um caminho, que é a ditadura. Mussolini era contra partido e contra político, Hitler era contra partido e contra político. As primeiras coisas que eles tomaram para implantar suas ditaduras foi acabar com os partidos e com os políticos. O político precisa estar sensível a essa questão, né? Se hoje a classe política tem um desgaste e uma credibilidade muito pequena com relação à concepção do povo brasileiro, só a própria classe política, somente os políticos, de uma maneira generalizada, podem mudar essa concepção e esse conceito. Vejam que a própria presidente da República, num ato extremo de humildade, reconheceu que o país atravessa um momento problemático em várias áreas públicas e é interesse do próprio governo federal rever isso. Mas isso precisa ser feito também de cima para baixo, né? Das prefeituras, dos governos, da presidência da República. É momento do Brasil compreender, a classe política e os políticos compreenderem que nós estamos recebendo um recado claro, direto. Eu acho que essa manifestação, elas mostram que a sociedade está insatisfeita em relação a muitas questões de responsabilidade do poder público. Então, em relação ao transporte coletivo, a juventude cobrando providência, passe livre, qualidade, preço justo, né? Que o preço aumentou, a tarifa em todas as cidades, né, no Brasil. E, por outro lado, aproveitando também para cobrar providências em relação a outras questões, como saúde, educação, combate à corrupção. Então, a manifestação é bem-vinda, é necessária, é fundamental. Eu espero que não fique só em um ou outro dia, que seja algo permanente. Em outros países, você tem manifestações constantes em relação a vários temas e, portanto, isso influencia nas decisões dos políticos eleitos pela população. Nesta quinta-feira, o deputado Chico Preto voltou a defender a realização de um estudo para verificar a possível redução no valor da tarifa de ônibus. Para o parlamentar, a isenção no imposto de circulação sobre serviços e mercadorias, o ICMS, que as empresas de transporte recebem, deve ser levado em consideração. A minha declaração hoje na tribuna foi ao encontro também de um documento público que correu pelos corredores do Senado e da Câmara Federal, de um estudo da Presidência da República sobre o impacto do PIS e do COFINS sobre a tarifa dos transportes coletivos. E ali aponta que Manaus poderia estar em 2,80. Então, se a gente pegar o documento da Presidência da República, que ainda coloca que a tarifa estaria 10% aquém, ou melhor, além do que poderia estar em 2,80. E ainda considerando que o Rio de Janeiro botou para 2,75 e lá não tem isenção de ICMS sobre o combustível, dá para a gente pensar o seguinte, que dá para fazer melhor aqui em Manaus. A proposta de emenda constitucional de número 37 é um dos motivos de mobilização das manifestações que ocorrem em todo o país. A PEC tira do Ministério Público o poder de conduzir investigações criminais.
atribuição que passaria a ser exclusiva das polícias. Na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Luiz Castro defendeu a retirada do projeto de pauta e afirmou que essa proposta reduzirá a atuação do MP. A PEC 37, se aprovada, representa um retrocesso e uma ampliação da impunidade e o aumento do poder de perseguição dos governadores contra seus adversários políticos, porque a polícia não é independente, a polícia estadual. A polícia federal ela já adquiriu uma relativa independência, mas as polícias estaduais, em regra, elas são determinadamente governadas, dirigidas pelos governadores. Então, nós queremos um Ministério Público aí, atuante, presente, participando, claro, junto com os bons policiais. O Congresso, ele não é imune à pressão popular. Nós temos vários exemplos. A lei da ficha limpa, que havia uma resistência muito grande dentro do Congresso a aprová-la, havia resistência até dentro do próprio Judiciário. Nós temos exemplos de quando a população pressiona, é possível. Lá em São Paulo está havendo o recuo da tarifa, ainda tem algumas jogadas ali do prefeito querendo aumentar o IPTU para compensar, mas a população está dizendo, não é só como vocês querem, tem que nos ouvir, tem que estudar com a gente a prioridade. A juventude está puxando essa discussão, mas pessoas de todas as idades estão colocando. Então, se depender do Congresso, não, mas se nós desenvolvermos essa consciência no Brasil todo, ampliarmos a discussão e esse movimento fortalecer a luta contra a PEC 37, é possível que congressistas que não estejam, vamos dizer, totalmente decididos, eles impeçam a aprovação de uma PEC. Investigações feitas pela Polícia Federal no Estado, acompanhada pela Comissão de Defesa do Consumidor e de Mineração da Assembleia Legislativa, apontam que parte do cimento utilizado em obras na capital amazonense saiu de remessas contrabandeadas. Aproximadamente 7.000 sacos de cimento foram apreendidos pela polícia. O deputado Marcos Rota alertou a população sobre os riscos de comprar o produto de forma ilegal. A nossa grande preocupação é com relação à qualidade desse cimento que pode estar sendo comercializado nos municípios do interior do Amazonas e também na construção civil pública e privada da capital. Manaus está vivendo um boom da construção civil e nós não podemos perder de vista que esse cimento possa estar sendo adquirido, misturado a outro cimento de outra qualidade e utilizado na construção civil, que pode comprometer a qualidade desse produto. Nós temos aqui relatos e informações que mostram que grande parte desse produto que está sendo comercializado no estado do Amazonas, ele foge aos padrões técnicos, foge às normas técnicas, foge ao controle do Instituto Nacional de Metrologia, que é o Inmetro, foge às especificações, inclusive da própria associação que representa os fabricantes de cimento no país. Então, o que nós observamos na Comissão de Mineração, junto com a Comissão de Defesa do Consumidor, é que está acontecendo a comercialização de cimento aqui no Amazonas, de procedência de outros países, sem as normas técnicas, né, sendo atendidas. Então, o que nos preocupa é que isso causa problema ao patrimônio, causa hoje evasão de receitas para o Estado, mas sobretudo a qualidade das obras. Eu entendo que o mercado da construção civil está aquecida, mas quando se trata do cimento, que é uma base extremamente importante para a construção civil, quando tem cimentos vencidos de má procedência, é algo que nos preocupa. Escola Municipal de Educação Infantil recebe o nome do pai do governador Omar Aziz na solenidade que contou com a presença do governador, do prefeito Arthur Neto e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto. Na ocasião, o parlamentar destacou os investimentos da Prefeitura de Manaus e governo do Estado na educação, um dos anseios de melhorias e maiores investimentos dos protestos que vêm ocorrendo no país. Essa oportunidade que é dada a essas mães, a esses pais, para que a Prefeitura possa acolher essas crianças e ter aqui professores e uma estrutura com salas de aula, com coisas alternativas para que essas crianças possam fazer. Isso deixa uma tranquilidade, porque retira essas crianças das ruas a partir dos 3 anos e já coloca numa sala de aula. E a presidenta Dilma me garantiu que daqui para frente vai financiar 90% do custeio. Senão fica impossível a gente fazer muitas creches.
e nós ficaríamos com 10%. Eu disse a ela que com 10% nós e 90% o governo federal, nós íamos ter que dar uma meia trava, porque chegava um momento que a gente não ia poder custear, porque o custeio de uma creche custa quase o valor de construção da própria creche. Mas agora, com a nova equação, nós vamos tocar para frente, se Deus quiser, e fazer muitas creches. As manifestações que vêm acontecendo no país por inteiro são atividades, são ações que vêm pedir também pela educação. E o governo do estado, junto com a prefeitura, tem trabalhado de forma em conjunto para poder dar esta resposta à população. Lá na Assembleia Legislativa, nós estamos sempre à disposição da classe, dos estudantes, dos professores, para podermos votar as matérias e para poder também levar as reivindicações dessas classes até o Poder Executivo. Eu espero tranquilidade, eu vou estar cumprindo o meu dever com os meus secretários, vou estar lá trabalhando. Se quiserem falar comigo, como sei que com o governador Omar será a mesma coisa, nós vamos falar, vamos tranquilamente falar e vamos ouvir o que eles têm para dizer. Nós temos que fazer autocrítica, todos nós, e para isso servem essas manifestações, é para que a gente possa discutir com muita transparência, ouvindo as pessoas. Eu sempre digo, nenhum político, ninguém sabe mais do que o povo pensa. E o povo sempre tem razão. Então nós temos que ouvir as vozes das ruas e ouvir, discutir aquilo que for possível ser feito, demonstrar claramente, nós temos que fazer. Com o apoio da Assembleia Legislativa, servidores da Câmara Municipal de Manacapuru concluem o treinamento técnico e jurídico para a instalação da Comissão de Defesa do Consumidor. A pasta seguirá os moldes da CDC-ALEAN, presidida no Parlamento Estadual pelo deputado Marcos Rota, e está prevista para iniciar as atividades em agosto deste ano. Hoje nós não temos nenhum órgão oficial de defesa do consumidor em nenhum dos 61 municípios. Nenhum. Então, se acontece um problema de relação de consumo no interior do estado, ou o consumidor deixa para lá, ou então procura a capital, onde estão baseados os órgãos de defesa do consumidor. Nós fizemos a capacitação técnica dos funcionários que vão ficar responsáveis pelo atendimento, bem como para os vereadores que vão fazer parte dessa comissão. Foi dada toda a orientação jurídica sobre direitos básicos do consumidor, o mínimo necessário para que ela venha funcionar, inclusive também sobre a parte administrativa de como funcionar uma comissão. Além de fortalecer o trabalho parlamentar, o trabalho legislativo nesta casa, que teremos essa ferramenta à disposição da população, nós vamos estar oportunizando melhor os nossos munícipes no sentido de ter uma representação de fato e de direito, onde o nosso consumidor está sendo lesado, onde o responsável pelo aquele serviço não está prestando um serviço de qualidade com as garantias que aquele produto é pertinente. Portanto, é um espaço importante, interessante. Nós estamos aproveitando o momento para agradecer a Assembleia Legislativa como um todo e principalmente o deputado Marco Rota, que é o presidente da comissão, por ter essa visão de interiorizar esse desafio. Aqui em Manacapuru existe muito conflito, né, entre consumidores e fornecedores, né? E a Câmara é mais um apoio para eles, né, para informações, para orientações, né, dos consumidores e dos fornecedores. Deputado Cabo Maciel, do Partido Republicano, destacou em plenário as audiências que vem realizando nos municípios do interior do estado. O parlamentar alertou para a importância da Assembleia Legislativa dar voz aos problemas do interior. 3 colegas parlamentares subscreveram o discurso do deputado. Município de Itapiranga, nós temos 4 policiais. Município de Silves, nós temos 4 policiais. Município de Urucará, nós temos 3 policiais. Município de São Sebastião, nós temos 2 policiais. Ou seja, nós temos uma média de município acima de 15 mil habitantes com 2 policiais, 3 policiais, 4 policiais. É necessário que chame o cadastro reserva, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiro Militar, para dar uma sustentabilidade melhor dentro da instituição, porque está estourando em todo canto a questão da insegurança. O tráfico de droga tem aumentado simultaneamente, a prostituição tem aumentado simultaneamente, pequenos furtos, roubos e até homicídio no interior do estado, eles têm crescido bastante em virtude da ausência ou da presença da Polícia Civil e Militar no interior do estado. Boa tarde. O dia de ontem ficará marcado na história contemporânea de Manaus. 100 mil pessoas, segundo dados da Polícia Militar do Amazonas, foram às ruas da cidade para reivindicar um Brasil melhor e mais justo.
Foi a terceira maior manifestação em todo o país, quando mais de 1 milhão de pessoas ocuparam as vias de 100 cidades brasileiras. O movimento aqui na capital começou ao lado do relógio municipal às 5 horas da tarde e chegou em 2 áreas da Zona Oeste, nas obras da Arena da Amazônia e na sede da Prefeitura Municipal, onde um pequeno grupo tentou invadir o prédio e entrou em choque com a polícia. No balanço final, o povo, sem a presença de líderes ou mártires, foi às ruas e mostrou seu poder. A matéria completa você acompanha às 8h30 da noite no Alean Notícias e em www.alean.gov.br. Excelente fim de semana a você e nos vemos na segunda-feira. Nossos monstros, tem mais vida.